Como estão vocês? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Pergunte ao Leitor. Meu nome é Thiago e hoje é dia de resenha. Resenha desse livro aqui, ó, O Tatuador de Auschwitz. É um livro muito legal, é um livro muito bonito e é um livro muito triste ao mesmo tempo, porque ele fala de um dos momentos mais tristes da humanidade. Foi o Holocausto, foi o nazismo, fala de como foi a vida nos campos de concentração. Então eu vou trazer uma história de amor que acontece dentro de um ambiente inóspito, dentro de um ambiente e aí a morte era iminente. Então é uma história muito bonita, mas que vocês conseguem sentir tudo que eles sentiram ao mesmo tempo. A escrita da autora foi muito legal. Heather Morris é uma autora que ela escreveu de uma forma muito comovente, uma forma muito visceral também ao mesmo tempo, quando ela fala do que aconteceu naquele local. É uma história real. Tem as fotos também, eu vou mostrar pra vocês aqui as fotos do Lali e da Gita, que é o casal formado dentro dessa história. O Lali, ele é o tatuador de Auschwitz, ele que tatua as pessoas no campo de concentração. Eu vou contar pra vocês essa história de uma forma mais, não tão detalhada, porque eu não vou contar spoilers, mas vou contar de uma forma que vocês queiram ler esse livro, porque vale muitíssimo a pena. Então, bora lá! Ah, mas antes disso, óbvio, e não vão esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Era pra ter vídeo toda semana, como eu falei, mas não tá tendo, tô muito enrolado no trabalho, mas toda vez que eu puder trazer aqui conteúdo pra vocês, eu vou trazer, então fiquem espertos aí que o vídeo vai sair a qualquer momento. Então bora lá falar desse livro aqui, que é um livro muito, muito legal. Do que se trata o livro? Ele se trata, como diz o próprio texto, do tatuador de Auschwitz. Quem é o tatuador de Auschwitz? Porque ele tem esse nome. Porque se você vai aparecer na tela para vocês números de série que eram tatuados nos corpos das pessoas que chegavam ao campo de concentração de Auschwitz. Entendo eu que chegavam em todos os campos de concentração. Então era um número que servia para poder catalogar, organizar, sei lá, as pessoas que chegavam. Existiam livros com esses números, com o nome, de onde vieram e tal, porque vieram pessoas de todos os lugares da Europa. Em Auschwitz, inclusive o Lali e a Gita são eslovacos, então eles não são alemães, não são poloneses, então tinham pessoas de várias nacionalidades naquele campo de concentração. E o Lali, no começo do livro, é muito engraçado, porque ele vai para o campo de concentração para trabalhar, ele não sabe que ele vai para um campo de concentração. Eles sabiam que tinham coisas estranhas acontecendo, mas eles não sabiam o que estava acontecendo de fato naquele local. Então lá ele sai de casa, assim, o governo estava selecionando pessoas para trabalhar. Normalmente era o irmão mais velho. O irmão mais velho do Lali, ele já tinha um filho, ele era casado. Então o Lali se oferece para ir no lugar dele. O Lali era um jovem muito inteligente, um jovem bem vestido. Acho que ele tinha uma situação financeira boa. Ele queria buscar novas oportunidades, então ele se voluntaria para poder ir trabalhar nesse local. Só que quando ele chega lá, não de cara, mas ele entra em Auschwitz, ele começa a trabalhar, mas depois ele vai vendo que as coisas vão piorando. Tanto que durante a história que se passa no livro, mostra vários momentos do campo de concentração. Mostra o início, que as pessoas não sabiam necessariamente o que ia acontecer. Mostra depois que a violência fica absurda e depois mostra de fato os crematórios, as câmaras de gás. É muito falado no livro que eles estavam, principalmente na época de frio, que eles estavam nos pátios, né, do campo de concentração. Eles estavam lá e do nada começava a sair uma fumaça muito preta das chaminés e caía muitas cinzas em cima deles. Ainda mais naquele local, eu vi um vídeo do campo de concentração de Auschwitz no inverno e fica tudo muita neve, tudo branco, assim, fica tudo branco. Imagina você caindo aquela fuligem preta e que as pessoas sabiam que era dos corpos das pessoas que estavam sendo cremadas lá. Então, de fato, o livro ele não poupa a gente do que acontecia de fato. Ele não é tão explícito quanto Maus. Maus mostra de fato como as coisas aconteciam. Já no livro Tatuador de Auschwitz, ele foca muito no que acontecia no campo de concentração, mas ele fala muito também do relacionamento do Lali e da Gita. Porque o Lali, ele não entra lá como tatuador, ele entra lá, ele é um amigo dele, acontece, eu não lembro exatamente, já tem um tempo que eu li o livro, então ele sofre alguma coisa, acontece alguma coisa com ele, que ele se machuca,
E quando ele acorda, ele tá num quarto sendo cuidado por uma pessoa, um senhor de idade. E esse cara era o tatuador. E ele leva o Lally, pergunta o Lally se o Lally quer trabalhar com ele. O Lally percebe que sim, que já que ele como tatuador, ele teria algumas regalias que os outros prisioneiros não tinham. Então ele teria acesso à comida, ele teria acesso a pessoas, ele teria acesso a pessoas poderosas que poderiam ajudá-lo de alguma forma. E o Lally começa a receber alimento, porque naquele momento não era comum as pessoas terem alimento. As pessoas recebiam um pedaço de pão, uma sopa rala, e era o que eles tinham durante o dia todo. O Lally, pela posição dele, ele recebia um pouco mais. Às vezes, assim, não é que ele vivia com fartura. Se as pessoas normais do campo de concentração recebiam um pedaço de pão, ele recebia 2. E ele tinha acesso a mais algumas coisas. Então ele não comia tudo, ele resolveu compartilhar com os amigos dele do bloco onde ele vivia. São vários blocos em Auschwitz. Só que um dia, vou já adiantar a história para vocês saberem como que ele conhece a Gita. Ele tá tatuando as pessoas, ele mostra a agonia dele, porque tatuagem já dói. Imagina você fazer uma tatuagem correndo, realmente machucava. E vinha idoso, jovem, mulher, homem, criança, ele tinha que tatuar todo mundo. E ele tava lá, nesse campo de concentração, tava lá a fila dos trens que chegavam trazendo as pessoas. Ele tava lá em pé, tava lá tatuando. E até que no momento ele olha e vê a Gita. Ele se depara com ela e naquele momento ele já rola alguma coisa, mas a Gita, óbvio, tava com raiva dele porque ele tava tatuando ela. Mas eles se olham de uma forma já diferente e depois de muito tempo eles se encontram no pátio e ele se interessa por ela se interessa por ele, eles começam a conversar, ela já muito arredia porque ela sofria muita violência naquele local, mas eles começam a ter uma relação, começam a se relacionar, começam a se conhecer e é uma história muito bonita, assim, eu não vou contar detalhes também, não estragar a experiência de vocês, mas é um livro que fala muito de como era a sobrevivência no campo de concentração, como que as pessoas tinham que agir. E outra coisa que eu não sabia, existiam pessoas trabalhando no campo de concentração que não eram prisioneiros, eram pessoas do entorno de Auschwitz, que moravam lá, tinham suas casas e iam lá, trabalhavam normalmente durante o dia e depois iam para casa, e não eram nazistas. Eram moradores. E o que aconteceu também, que é muito, muito interessante, é triste, mas é interessante, que essas pessoas, os prisioneiros, eles levaram tudo que eles tinham, assim, muitos deles não sabiam para onde iriam, achavam que iam viajar, achavam que iam para algum lugar seguro e levavam seus pertences, joias, dinheiro, tudo que eles podiam levar, eles levavam. Chegou lá, só que chegava lá, eles eram totalmente despidos. Eles ficavam com o uniforme de prisioneiro deles, e os sapatos, óculos, roupa, mala, dinheiro, tudo era levado para um outro local que era utilizado pelos nazistas. E nessa de eles perderem seus pertences, eles tinham muitas joias e tal, então lá ele consegue, a Gita, ela trabalhava no local onde fazia-se a separação dos pertences das pessoas. Então elas conseguiam pegar joias, conseguiam pegar tudo, não para elas, é óbvio que elas não tinham como utilizar aquilo lá, mas elas separavam. E o Lally teve a ideia de pedir que elas separassem algumas joias, alguns pertences dessas pessoas, porque ele ia até essas pessoas que trabalhavam lá, que eram de fora, e ele conseguiu fazer um mercado negro, ele comprava das pessoas. Então, às vezes ele dava um diamante para comprar uma barra de chocolate. Porque para eles lá, as pessoas que estavam trabalhando queriam enriquecer, e ele precisava, para eles, uma barra de chocolate era um tesouro lá dentro. Então ele conseguia, e com o chocolate, com outras coisas também que ele adquiria, ele conseguia subornar os guardas, uma guarda específica para poder ter acesso à Gita. Então, assim, é todo um esquema de sobrevivência que é contado na história. Você percebe como que as coisas funcionavam e como que é a privação das pessoas. Emagreciam muito, eles sofriam muito, morria muita gente, e o Lally, por pouco, não morreu nessa história, ou não vou contar o final da história, o que acontece, mas durante a história do Lally no campo de concentração, ele passou por muitas coisas, quase morreu várias vezes, então, visceral a história, assim, tanto que eu peguei o livro, comecei a ler e não consegui parar, e apesar disso tudo, apesar dessa história triste, existia também o romance entre os dois, aquele romance muito bonito, aquela vontade de estar junto. Então eu fico pensando, como que é você lá privado de tudo, você não escovava dente, não tomava banho, tudo muito
esquisito e as pessoas se apaixonaram. Eles se apaixonaram, eles se gostaram. E existe até tem um trecho, acho que, da história que fala disso, né? Dessa questão de escovar o dente e tal. Eles não tinham muito acesso à higiene pessoal. Imagina como é que tava a situação lá, né? Mas é uma história bonita, é uma história real, é uma história que fala da sobrevivência. E é engraçado que eu li esse livro logo após eu ter lido o Maus. Então, muitas coisas que acontecem em Maus, dos trens e tal, você vê também na história aqui do tatuador de Auschwitz. E tudo faz parte da mesma... Tudo tá no mesmo mundo ali. Tudo tá naquela mesma situação, na mesma época. Então, várias pessoas passaram pela mesma situação. É muito legal. Eu não conhecia muito a história do nazismo, do Holocausto, do que acontecia nos campos de concentração. Depois que eu comecei a ler esses livros, eu passei a me interessar muito mais. Comecei a ler mais sobre essas histórias. Então, vale muito a pena para você ver como o ser humano pode ser cruel e como a gente vive bem hoje. Como que, por mais dificuldades que existam, nada se compara àquilo que aconteceu naquela época. Então vale muito a pena, é um livro muito legal. Gostei muito, espero que vocês gostem. Vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir esse livro na Amazon. Vocês vão comprar lá, me ajudam, patrocinam o canal e não gastam mais nada por isso, porque o preço vai continuar o mesmo. Então quem puder comprar o livro vai me ajudar muito. Então, dê essa força aí. Quem não é inscrito, quem é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. Muito obrigado por ficarem até aqui. Até a próxima. Um beijo. Tchau.